GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco em imagens, nessa quinta-feira, no primeiro bloco do GJR Entrevista, o secretário Jefferson Mosquen, secretário de Saúde de Gramado. Bom dia, secretário Jefferson, bem-vindo. Bom dia, Léo, Márcio, Rafael e os ouvintes da Rádio Clube. Prazer estar aqui nesse belo estúdio, nessa bela manhã que inicia nesta quinta-feira, dia 11, antecedendo aí o Dia dos Namorados, né? Verdade. Secretário, bem-vindo, prazer te receber aqui, primeira vez, espero de muitas, né, secretário, nessa nova fase do Grande Jornal Regional. E falando em Belo, eu queria já primeiramente elogiar e também falar um pouquinho sobre a nova UBS do Carneal, né? Tá linda, né, secretário? Parabéns pela inauguração. A gente sabe que é um projeto que foi muito bem tratado por vocês e queria te falar a importância de uma unidade básica de saúde ali para aquela região. Sem dúvida nenhuma, a gente planejou ela de muito tempo, fomos atrás de recursos e conseguimos recursos a nível federal. E ela veio com uma proposta que ao longo do processo a gente vai ter que adequar algumas coisas de planta para atender os novos momentos, né? Sala de vacina mais ampla, mais preparada porque a sala de vacina hoje eu sempre brinco com a minha equipe lá, dizendo que vai ver um parque de diversões, né? Tem que ter a criança bem atendida, o bebê, o idoso, todo mundo tem que ser facilitado. Então ela foi bem, está estruturada e a pleno vapor, graças a Deus, uma obra bem feita, bem equipada e com já profissionais. Vamos agregando agora nos próximos meses, aí vamos agregar outros profissionais também. Quantos profissionais no momento aproximadamente estão dando expediente já na UBS, secretário? Tem esse número? Temos. Nós temos um médico 40 horas, uma enfermeira 40 horas, 2 técnicos, sendo um vacinador de enfermagem, recepção, higienização, dentista. Nós temos turnos de pediatra, turnos de nutricionista, turnos de psicólogo, né? Então, tu veja aí que vão ter... E logo mais nós vamos ter farmacêutico e médico gineco-obstetra. Então, nós vamos passar de 10 colaboradores, mais agentes de saúde que já estão sendo chamados, que foram feitos numa seleção pública, para atuar na estratégia de saúde da família. Ela vai ser uma unidade de estratégia de saúde da família, contemplando parte da linha 28, a Avenida Central, todo o Carneal e a Vivendas do Arvoredo Pulador. Então, nesse sentido, é para fazer a atenção de quem mais precisa e a conexão com a assistência da UBS. É uma UBS, depois da Várzea Grande, a mais distante que nós temos do município, da área central, facilitar para a população, facilitar para quem está naquela região trabalhando e evitar o deslocamento. Na sua maioria das situações, 80 e poucos por cento, podemos resolver na UBS. Essa é a nossa proposta. O nosso ecossistema de saúde, né, secretário, eu falo de Canela, eu falo de Gramado, porque são cidades vizinhas, cidades que se complementam, né? Ele é bem complexo, né? Bairros e bairros que hoje estão virando cidades, né? A gente fala muito do Carneal, o crescimento que o Carneal teve nos últimos anos, né, gigantesco, seja na parte econômica, seja na parte de moradia, e outros bairros também, né? Um bairro clássico de Gramado, que é uma demanda de anos, é o Piratini. Né? Como está esse momento do Piratini, essa questão do projeto de UBS do Piratini? Para tu teres uma ideia, no Carneal, então, vai ser uma estratégia da saúde da família, para atender aquela região toda. Já tem muitos condomínios que estão acontecendo, além do Vivendas do Arvoredo de prédio. Na Piratini são 2 estratégias programadas, né? O projeto está pronto, em função dessas questões dos desastres ambientais, dessas recuperações que o município está tendo que fazer. Isso nos está postergando um pouquinho o início desse momento, né? Mas o prefeito e eu estamos em busca também de recursos em Brasília para ajudar nessa complementação dessa obra, se conseguir ele na totalidade, que é muito difícil. Por exemplo, Carneal é 50-50. Se nós conseguir 50%, já é um grande avanço, porque é uma obra bem mais cara, são 3 andares, mais complexo. Não temos terreno amplo para conseguir fazer o que a gente precisa, né, naquela localidade, mas é o próximo foco aí. A gente entregou esse trabalho, vamos agora até o final do ano concluir o CAPS e o paralelo está andando o Centro de Bem-Estar Animal. Então o próximo a startar aí é a Piratini.
É muito legal a gente entender essa realidade, porque a população, eu acho que cada vez mais, né, ela está entendendo a realidade da UBS, né, do atendimento primário, né, secretário? Porque mal ou bem o hospital acaba sendo sobrecarregado em diversos aspectos, quando muitas vezes a UBS deveria suprir. Isso é uma questão que a gente tem em qualquer região, né? O hospital acaba sendo sobrecarregado quando as pessoas muitas vezes poderiam procurar uma UBS, né? Não, com certeza. Por isso que a gente tem procurado estruturar elas de maneira assim bastante. Hoje nós temos três unidades, assim, a Várzea Grande, o Pórtico e o centro com farmácia. Então, é a fidelidade do usuário naquela região. Assim vai ser no Carnial, assim vai ser na Moura, né? Então, o que acontece? Tentar fazer com que todo o problemático ele consiga resolver dentro da sua região. O que nós criamos, Márcio, para tu entenderes? Nós damos sequência em Gramado na tenda Covid. O que é uma tenda Covid? Hoje nós transformamos ela num CAI, Centro de Atenção Integrado à Saúde. Ele é, no linguajar mais conhecido, ele é quase uma UPA. Ele só não tem exames de raio-x e algumas coisas assim, mas ele tem 2 clínicos, pediatra, ele tem faz curativos final de semana para justamente desafogar o hospital. E as fichas azuis e fichas verdes possíveis num protocolo de classificação de risco praticado no hospital são enviadas para o CAIS. Na parte do dia, são 12 horas só de atendimento. E ele está atendendo praticamente a mesma quantidade que o hospital atende na urgência e emergência 24 horas. Ele é um serviço de segunda a segunda, bancado pelo município, uma inovação. Tivemos destaques aí com a Secretaria Estadual, a ex-secretária Arita, que sempre enfatizou como um belo serviço, comparando a região de Porto Alegre, por exemplo, que tem só uma UPA. Porto Alegre teria que ter no mínimo 8 a 9 UPAs, comparado a Curitiba, e aí sim desafogaria os hospitais. Então, como os hospitais têm um bom conceito em Porto Alegre, as pessoas já procuram o hospital. E isso afeta toda a sistemática. Se esse trabalho não tivesse sido feito e seguido a protocolo, nossas equipes conversam diariamente ou 2 ou 3 vezes por dia para alinhar situações, casos, a gente teria que suspender cirurgias eletivas, cirurgias particulares de SUS para atender as internações. Isso não está acontecendo. Então a gente está conseguindo internar por questões virais e também atender as cirurgias para não parar o processo cirúrgico das pessoas também. Então isso foi um trabalho que agora vem a colheita, mas claro, tem momentos que ele vai também com um monte de atendimento, depois ele dá uma acalmada. E é o início das viroses que se contaminam na população, né? Então esse é um registro que é importante fazer, que é uma triagem e uma resposta para desafogar o hospital. Falando em hospital, né, secretário? Nos últimos anos aí a prefeitura fez investimentos corajosos no hospital, né, inclusive com a aquisição do mesmo. E, obviamente, tem situações que fogem do controle de vocês, como é a situação do momento com o novo chamamento, né? Que teve o primeiro chamamento, que acabou sendo bloqueado pelo Ministério, né? Pela Justiça. Como está o momento agora do novo chamamento com as novas instituições? Tem várias instituições credenciadas para tentar assumir o Hospital o Hospital São Miguel, né? Bem, então a gente teve mais prazo, teve desse segundo chamamento que foi realizado. Ele tem algumas situações que não estão bem compreendidas até pelos órgãos externos aí, mas ele teve 26 empresas, dessas 17 estão qualificadas e estava avançando. O que vai acontecer? Em função de insegurança da nossa CAF, né? Em alguns detalhes que depois a CAF continua. O que é a CAF? Comissão de Avaliação Financeira do contrato de toda a operação. Se sentiram inseguros, apontaram algumas questões, pediram a suspensão, mandei para a Procuradoria acatou, mandei suspender o processo. Então, após essa suspensão, estamos analisando e vamos anular e vamos reeditar um novo certame, como diz a nossa procuradora. Sim. Um novo certame de escolha de entidade através de uma outra legislação, através da 13019 do processo de certames públicos, né? Então a gente vai ter mais um período, né? Mas nem por isso a gente deixa de investir, nem por isso a gente vai deixar de ajustar o que tem que ajustar, de repassar o que tem que repassar, cobrar também o que tem que cobrar. Né? Nesse sentido, a gente não pode aliviar
e não em nenhum momento teve fuga de compromisso, de responsabilidade, né? Nós também não vamos se apicanhar por algum interesse de alguns em detrimento de outros. Nós também temos que deixar bem claro que às vezes tem coisas que interesse de alguns em detrimento de muitos ou do complexo, do conjunto. Até sobre isso, né? Quem está atuando no momento ainda é o Grupo Ananeres, né? Como tá esse trabalho deles com essa insegurança de quando que vai acontecer uma troca, porque se ouve falar lá de dentro de algumas pessoas que existe uma insegurança dos profissionais. Vocês estão atentos a isso, secretário? Sem dúvida, a gente sabe que isso aí gera insegurança a todos, né? Porque a gente tem lá também um trabalho de voluntariado, capitaneado pelo irmão do prefeito, o Moacir Tizotti, junto com um grupo, o Johnny Moraes e outros tantos clubes de serviço, e estamos atuando em reformas completas do hospital. Ele está partindo de algumas doações, partindo de emendas impositivas. Foi feita pintura externa, troca de telhado interna e já estamos no 4º andar, e assim a gente vai seguindo. E agora nós vamos apostilar aí o contrato para repassar recursos para começar as obras, que vai ser feito o repasse por fase. O que eu posso te dizer? Os funcionários estão ganhando, não tem tributação atrasada, os profissionais também, os médicos não estão tendo prejuízo ou, digamos, não tem nenhum atraso de todas as partes, nenhuma coisa que vem se arrastando. Pode ter momentaneamente uma situação, mas a gente gostaria de estar no outro momento. Como é uma coisa que a gente não é costumeiro a fazer, né? Como ir numa fruteira toda semana, é uma coisa muito esporádica esse assunto, visto que, por exemplo, aqui o município do lado aqui, nosso até macro, Caxias do Sul, também enfrentou situações, né? E então a gente sabe que isso... e o meio da saúde, infelizmente, tem muita picaretagem. O que foi a intenção? É de buscar o melhor assertivo. E às vezes tem erros, tem tropeços, tem detalhes que não foram bem claros. Então não tem problema aqui de reconhecer, ajustar e tocar o barco de novo, né? Vem um vendaval, vem um mar mais revolto, o timoneiro do barco alinha de novo a vela e vamos em frente, tá? Essa é a ideia. Portanto, que a saúde, a população não vai ficar sem atendimento, os profissionais não vão ficar sem o seu trabalho, basta que cada um faça a sua parte nesse momento. É tenso, mas o que nós vamos fazer, né? Ainda sobre o hospital, né, secretário, os próximos meses são meses de alta procura, né? Seja pelo local, com as questões normais de clima, né? Frio, gripe, essas viroses, e também muito em função do turismo, o volume de moradores, abre aspas, sazonais aumenta muito, né? A preparação do município para isso tá de acordo com a necessidade em relação ao hospital também? Sim, a gente já tem estatisticamente mais ou menos 30% do movimento da urgência e emergência, ele é de turistas e itinerantes da região. Ou seja, pessoas que trabalham em Gramado, que são moradores de diversas cidades. E isso a gente já tem isso como um praxe. E o que a gente faz? Esse CAIS também atende, por exemplo, o cara turista, ele esqueceu sua receita, terminou seu remédio, ele precisa de uma receita controlada. Ninguém gosta de dar isso aí, né? Hoje tem a tecnologia e tal, né? Mas acontece. Então, esse paciente vem para o CAIS. Ele não fica lá criando problema no hospital, sim, nem para o profissional que tem medo de fazer, tal, e nem para para a equipe toda. Ele vai lá no CAIS e lá no CAIS é fornecido e é dispensada essa receita para ele comprar o seu medicamento, resolver sua estada em Gramado. Esse é um dos pontos. E tem atendido em todas as estruturações. Linha do AVC, tá? Atendemos muitos casos, traumatologia, UTI, cirurgia geral, né? Outro dia nós tivemos um paciente que até fez um relato na própria página do hospital, depois de muito lutado. Ele era de Estância Velha, estava passeando em Gramado e passou mal, não conseguiu sair, se movimentar. Ele estava entrando depois de diagnósticos, feito exames. Tentamos transferir, não conseguimos, ali para a região. Não tinha vaga no hospital de referência do município de Estância Velha. E ele foi atendido aqui e detectado que ele teria um síndrome de Guillain-Barré, que vai paralisando. Né? O que aconteceu? Ele precisa tomar imunoglobulina humana.
que o Estado fornece, mas tem que iniciar um processo, tem que diagnosticar, tem que ter o exame, tem que ter um laudo documentado. A gente encaminha isso no outro dia, um dia e pouco depois já vem a medicação autorizada pelo Estado e esse está bem, saiu do hospital com a sua família, saiu da UTI, foi pro quarto, esteve alta e fez um agradecimento ao Hospital de Gramado e à estrutura que a gente trabalha em conjunto. Então nós temos um afinamento muito forte com as equipes, e seja das farmácias, que nesse caso é de farmácia para farmácia, da enfermagem para enfermagem, de regulação para regulação, a gente afina muito para poder fazer com que a coisa flua, né? E tentar resolver dentro, claro, das complexidades. Às vezes tem coisas que a gente não tem aqui. Como Canela, nós temos que transferir para Caxias, para Porto Alegre. Mas dentro do que está aqui, a gente está jogando da melhor forma possível para resolver e atender a população local, regional e turística. Secretário, sobre isso, tá? Eu sei que a gente tem tempo aqui, né? Já estamos quase estourando aqui, mas eu queria só uma, porque eu acho que é uma demanda de toda a região, né? Não dá para colocar na conta só de Gramado, mas na Canela e Gramado não tem hemodiálise hoje, né? Como tá esse processo? Eu sei que Gramado estava trabalhando para isso um tempo atrás, eu não sei como tá hoje, porque pessoal que precisa da hemodiálise é uma coisa constante, é uma coisa dolorida no sentido de tempo, de ter que pegar a estrada para fazer uma hemodiálise e tudo mais. Como tu faz essa análise? Em que momento a gente tá nisso? Gramado tá nisso? Deixa eu fazer um históricozinho pequeno. Hemodiálise já teve aqui em Canela. Teve, verdade. Em função de baixa, muitos transplantes, a população atendeu muitas vezes o que é? O trato da atenção básica, que é tu tem que tomar mais líquido, tu tem que tratar teus cálculos, tu tem que evitar ácidos úricos elevados, porque estouram com o rim, né? O uso de automedicação, tem que falar muito em automedicação, até peço aqui que vocês reproduzam, evite a automedicação. As pessoas tomam muito anti-inflamatório, até digo os esportistas de final de semana que vão lá e papai vive a semana tomando anti-inflamatório, Cataflan, né? Vou dar aqui até o nome, não, nem poderia, né? Mas enfim, o anti-inflamatório, o que acontece? Todo anti-inflamatório em exagero detona com o rim. E nisso tem prejuízo renal. O que aconteceu? Então ela foi fraquejando, não teve mais soluções. Aí foi conseguido em Taquara. Taquara está super lotado. Foi aí que nós começamos a brigar. Foi uma luta muito grande, positiva, né? Um embate técnico. Mas em suma, hoje Gramado e Canela levam para Taquara, eu levo para Campo Bom, para Gravataí, para Porto Alegre. E teve até de Osório. Então veja como está a dificuldade. O dinheiro está em conta, nós já estamos agora postilando os contratos, porque tem processos e equipamentos que têm que ser adquiridos e já tem a empresa em vista que agora o Hospital Ana Nery vai fechar um contrato e nós vamos repassando à medida que a obra vai sendo executada. Nós vamos antecipar um valor para comprar alguns produtos que têm que ser encomendados e que, digamos assim, são mais demorados de execução. Ar-condicionado central é um deles, piso vinílico que é outro, que tem que medir, tem que ter uma quantia. Então já alinhamos isso ontem com a direção do hospital e segundo eles, estando tudo de acordo, em 4 meses o projeto está pronto. Aí nós temos outro processo no estado que o estado se comprometeu com os equipamentos. Vindo a obra pronta, os equipamentos prontos, vamos supor assim, final do ano, início do ano, nós teremos, se Deus quiser, essa hemodiálise, que é bem o que tu falaste, né? Já é dolorida a situação, já é desconfortável. E imagina, além tu tá numa serra, aí tu desce para Taquara que é quente, uma pessoa debilitada e volta, né? Então todo esse choque térmico, muitas vezes, né? Falando isso no verão, né? No inverno é menor o impacto, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós estamos focados para atender Gramado e região, e a região turística, que deixam de vir para cá também pessoas que querem vir para Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco, que não conseguem porque não tem aonde fazer hemodiálise. Então veja quanto isso impacta, né? É um ponto nevrálgico na nossa questão da saúde na região. Secretário Jefferson Mosquem, muito obrigado, muito esclarecedor a nossa entrevista de hoje, bate-papo aqui muito legal. Porta sempre aberta se não quiseres retornar, trazer mais temas importantes como hoje, sempre em casa. Quero dizer que a gente tem um afinamento também com o secretário Jean, e nós estamos costurando, não vou anunciar aqui para não comprometer, porque ainda faltam algumas etapas, mas eu e ele temos um afinamento muito, muito tranquilo, de muito tempo, e buscando talvez serviços comuns que a gente possa melhorar a questão da gestão, como a questão de implantar coisas para a comunidade,
situações para as comunidades. Então, a gente está trabalhando no sigilo, no alinhamento, para avançar. E nós temos que nos dar as mãos cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Outra hora a gente volta de novo. Nós que agradecemos. 8h27, rápido intervalo, já voltamos. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.